Amém. Glória a Deus. Aleluia. Antes de você sentar, queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu quero fazer uma oração para que você saia daqui hoje cheio da presença do Espírito Santo. E você vai tomar posse dessa palavra e deixa Deus encher o seu coração. Pai, neste momento, nós oramos pelos teus filhos, colocamos eles diante da tua presença, que teu Espírito Santo possa renovar, trazer força, trazer unção, capacitação. Repreendemos toda a seta do inimigo, todo o laço, Senhor, que vem tentar travar a mente, e cai por terra agora em nome de Jesus, e que a tua palavra possa ser liberta, que a tua palavra possa trazer renovo, que a tua palavra possa trazer um avivamento. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Pastor Aspante, eu gostei disso aqui, ó. Eu vou colocar um desse lá. Amém. Meus queridos, eu sou pastor Márcio, minha esposa Kênia está ali, meu filho João Pedro está por aí. Nós moramos em Buriti, mas somos natural de Goiânia. Eu sou natural de Jaraguá, minha esposa de Goiânia, no Goiás. E estamos em Buriti desde 2014. E eu quero ler a palavra de Deus, depois eu vou dar uma introdução um pouco da minha história. E a mensagem de hoje, eu quero falar sobre a igreja viva. Quem é a igreja viva aqui? Amém? Nós somos uma igreja viva. Não podemos morrer espiritualmente. Jesus, o Senhor nos chamou, eu e você, para sermos uma igreja viva. O livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Aqui Jesus nos deixou nos mostrou um caminho, e aonde a igreja inicia em Atos, a gente começa a ver o caminho sendo construído, como foi cantada uma música aqui, né? A igreja do Senhor, ela permanece diante das lutas e dificuldades, mas ela permanece, porque ela é a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor, ela não pode parar, e por isso nós somos uma igreja viva. Quando eu comecei, eu vou abrir um parênteses aqui da minha história um pouquinho, eu converti no ano de 2003, eu estava passando por um processo de estudando para ser padre, e quando eu converti, eu me lembro que eu tinha acabado de ajudar o padre a celebrar uma missa, e tinha um amigo meu que ele era evangélico, e me chamou para ir para a igreja dele, de tanto ele insistir, eu fui, e fiquei escondido ali no cantinho, porque é uma cidade interior e ninguém podia me ver. Senão no outro dia ia dar o que falar. E só que eu jamais esperaria o que Deus já estava preparando para mim. E aí, naquele mesmo dia da primeira visita, eu já aceitei Jesus, eu entendi o que era o processo. Passei pelas dores, aflições da perseguição da igreja católica. Mas Deus me honrou em todas as situações, em todos os momentos. Fui morar em Goiânia, lá conheci minha esposa, e fui para a igreja de Deus. E na igreja de Deus comecei a trabalhar, só que eu não queria ser pastor, eu queria ser padre, olha só, e depois não queria mais ser pastor. Eu queria só ajudar, ser cooperador da igreja. Mas havia um chamado que Deus tinha no meu coração, e aquilo foi incendiando até um dia, que a minha vizinha chegou a mim e falou assim: olha, o seu tempo está chegando. E aí eu não queria, de forma alguma, assumir uma igreja e ser pastor de uma igreja. Pelas dificuldades e lutas, eu queria ser só cooperador. Mas aí meu filho foi diagnosticado com leucemia. E foi uma luta terrível. E passamos por um processo de dor. Eu lembro que ao quarto no hospital eu orei a seguinte palavra: Deus, cura o meu filho, se ele for curado eu faço o que for necessário, eu não quero que ele seja penalizado se for
por eu não querer assumir o ministério. Mas eu vou assumir. Cura o meu filho, Senhor. Eu não suporto mais ver esse bebê tomando soro, porque não achava mais veia, então a veia era da cabeça. Em questões de 7 dias, meu filho, a imunidade dele voltou, as plaquetas normalizou e ele foi curado. E aquilo para mim foi algo que me queimou. Só que eu achei que Deus iria preparar uma igreja em Goiânia e ali assumiríamos um trabalho e ok. Minha esposa, 17 anos trabalhando no estado, tinha passado num concurso público da prefeitura como enfermeira. E de repente, Deus fala assim, larga tudo e vai para uma terra aonde eu vou preparar. Irmãos, que desafio, eu tinha uma empresa de caminhão, estruturada, minha esposa, 17 anos de estado, um concurso público de prefeitura, tínhamos a vida que todo mundo quer ter no mundo natural. E aí Deus mostra Buriti. Começar um trabalho do zero, não tinha igreja de Deus lá. Que desafio. Que desafio, largar tudo. Era exonerar do seu cargo. Onde fomos chamados de loucos e malucos, mas o chamado queimava mais. Até um dia que decidimos ir, pegamos a nossa mudança e fomos. Ela exonerou, saiu do estado. E quando chegamos em Buriti, e como começar uma obra? Pensa que luta, que dificuldade. Uma igreja pequenininha, começamos com 8 pessoas, sem condição financeira, o nosso recurso que tínhamos juntado ali foi se acabando. Minha esposa ficou grávida, veio o primeiro aborto. Corremos com ela para a Formosa. O primeiro aborto eu tive que tirar a criança num vaso sanitário, porque ela estava passando tanto mal e teve que correr para o vaso e a criança saiu ali. Foi algo desesperador, a coisa mais terrível que eu já passei pela minha vida. Voltamos e começamos a igreja diante de todos esses desafios. Entramos no deserto para experimentar a boa, perfeita, agradável de Deus, a dependência de Deus 100%. Vivemos na dependência de um carroceiro. Ele comprava o seu pão de queijo para sua família e levava 3 lá para casa, para mim, para minha esposa e para o meu filho. Ele fazia sua compra e comprava ali, dividia o arroz, dividia o feijão, e eu chorava com aquela situação, porque eu olhava e dizia assim, ele não tem nem para ele, está me ajudando. Mas tudo Deus estava trabalhando. De repente, minha esposa engravidou e veio o segundo aborto. Foi uma luta terrível, queria ir embora, eu queria desistir, não estava suportando as dores, a angústia. E Deus trabalhando todo o processo. E aí, diante de todas essas situações, aquele carroceiro trabalhava o dia inteiro, catando ali, entulho ali, outro ali, para no final do dia, mal dava para ele, mas ele sempre levava o café da manhã, o almoço e o jantar para a gente. E eu comecei a clamar pela vida daquele homem, e comecei a clamar pela igreja, abençoar e dizer, Senhor, o Senhor me trouxe aqui, me mostra os caminhos, o que eu tenho que fazer nessa cidade. É desesperador a minha situação aqui. Não consegui emprego para lugar nenhum, as portas se fecharam totalmente. Mas aí Deus mostrou o que é ser uma igreja viva. A igreja viva é quando você entende o processo da fé, você viver pela fé e pela graça. É saber que Deus está cuidando em cada detalhe, e quando você termina o dia, saber que Ele não deixou faltar nada, a provisão veio, e você entende que você está sob os cuidados do Senhor. E aí você começa a ver que a igreja passa a deixar de ser apenas um ato religioso, mas passa a ser um lugar de ativação. Um lugar onde não só uma melhora, mas é um lugar onde há uma redenção. Por isso que eu chamo Igreja Viva. É uma igreja que nos reveste de poder e autoridade, como Jesus diz em Mateus. Eis que vos dou o poder. Eis que vos dou unção. E se a gente entender o processo e a vida que a gente tem, e entender o quanto nós somos importantes para o Senhor, quando a palavra diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, isso é muito grande, isso é o amor incondicional. Há uma unção entre minha vida e a sua muito grande.
nas maiores dores experimentei os maiores milagres. Começamos uma igreja com 8 pessoas, com um som de karaokê, porque não tinha condições de comprar um microfone. Mas vi pessoas sendo curadas de câncer, pessoas, vidas sendo transformadas, porque havia uma ativação do Espírito Santo. E quando se dá lugar para o Espírito entrar, as coisas mudam, transforma, restaura, há um avivamento. Aquele carroceiro que eu contei no começo da história, quando eu entendi o processo da sua bênção na minha vida, da minha família, numa situação onde quando ele pegou para nos ajudar, de repente saiu a sua aposentadoria, de repente ele foi contratado numa fazenda onde onde tudo que ele colocava as mãos multiplicava. Ele começou com um casal de porco, de repente ele tinha mais de 50. A vaca dele paria era 2 bezerros. Era coisa sobrenatural. A vida daquele homem era tanto sobrenatural que eu ficava olhando assim, uau, olha o que Deus fez na vida deste homem. Porque ele não desobedeceu a um chamado de Deus. E aí, hoje ele colhe tudo isso. As farturas que vêm, tudo aquilo que ele coloca a mão é multiplicado. Isso chama igreja viva. E Deus está nos chamando, eu e você, hoje, para sair daqui como igreja viva. Porque o Espírito Santo, ele não veio para domesticar a igreja, ele veio para empoderar a igreja. Trazer avivamento, trazer fortalecimento. E quando nós entendemos o processo, você começa a ver Deus agir nos detalhes. Você começa a ver Deus agindo no poder e na unção. Porque a obra não é para nós, é para o Senhor. E aí começamos ali a obra. Quando foi em 2017, havia um lote na frente da igreja. E Deus um dia falou para mim assim, você quer este lote? Eu vou dar e você vai construir uma igreja aqui. Sem recurso. Mas havia coragem, havia uma igreja viva dentro de mim. E é o necessário, nós precisamos apenas ter a igreja viva para viver a dependência do Senhor. E naquele momento, sabe o que acontece? Deus me deu uma unção tão grande que eu cheguei no dono do lote e falei assim, você quer vender esse lote? Ele disse assim, 2017, quero, eu peço 60 mil, e tem que ser à vista. Eu olhei e pensei, a igreja não tem nem 2 mil, está fechado, me dá 2 meses que eu te pago. Ele olhou e disse, mas esse pastor dessa igreja vai ter 60 mil em 2 meses? Ok. E saí dali, cheguei na igreja, falei, irmãos, nós temos um lote, mas precisamos pagar. Mas Deus nos deu o lote e nós vamos construir uma linda igreja para 300 pessoas, com a parte de cima, e vai ser algo sobrenatural. Os irmãos olhavam assim, esse pastor está animado demais. Aí a tesoureira falou assim, pastor, no caixa da igreja não tem nem 2 mil, como o senhor fecha um negócio de 60 mil para 2 meses? Deus proverá, nós somos uma igreja viva. Vamos experimentar, nós vimos pessoas curar de câncer, nós vimos pessoas ter vidas transformadas. Por que não podemos ver Deus fazer um milagre? Vamos ver, é para a obra. Eu me lembro que no último dia, faltando, estou fazendo um resumo aqui, os irmãos falaram assim, pastor, e aí, temos quanto? Eu falei, só falta 25 mil, irmãos, para amanhã, mas nós vamos fazer uma oração, porque nós trabalhamos muito. E aí, na hora que eu terminou o culto, eu falei, irmãos, vamos orar e entregar tudo que conseguimos. Uns 2 sacos de moeda assim, eu falei assim, amanhã eu vou levar esse homem, vai ficar o dia inteiro contando moeda, nota de 2, vamos orar, abençoar tudo aqui que está aqui. E de repente, eu falei, Senhor, fizemos tudo o que foi ao nosso alcance, mas agora é a hora de experimentar um milagre. Não temos, mas o Senhor tem, porque o céu não tem crise, e nós vivemos esse céu. Então a forma natural é essa, conseguimos isso, mas o Senhor é o dono do ouro e da prata, e o Senhor proverá, não sei como, mas proverá. E amanhã vamos assinar o nosso lote, e vamos construir essa linda igreja. Os irmãos regalaram o oi, e falaram assim, pastor, onde o senhor vai arrumar 25? Deus proverá. Fui para casa. Aí Deus, no outro dia, eu tinha que ir lá, para poder fechar o negócio, deu 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, e minha fé começou a ser abalada. E a igreja viva é assim, o inimigo muitas vezes vai tentar te abalar, porque queremos tudo no automático e rápido, mas Deus sabe trabalhar de todas as formas. E quando meu coração começou a ficar angustiado, eu repreendi aquele mal,
E aí a gente entende uma das características de uma igreja viva. Ela tem que ser cheia de autoridade. A igreja viva é você, cheia de autoridade. É expulsar o mal quando ele tenta te colocar medo, é expulsar o mal quando ele tenta colocar dúvida naquilo que Deus já declarou no mundo espiritual. E aí sabe o que acontece? De repente o telefone toca, Gesseni me liga. Pastor Bispo Gesseni de Planaltina, ele estava em Planaltina, falou assim: pastor Márcio, fiquei sabendo de uma proeza do senhor, e fiquei sabendo que o senhor está comprando lote, e está faltando algum dinheiro? Eu falei: está, bispo. E o senhor é o enviado de Deus. Falta só 25 mil. O número da conta é esta e o senhor vai mandar. E aí ele pensou: mas pastor Márcio, isso tudo? E, não, é pouco. Só falta isso, o maior já consegui. E aí ele falou assim: eu vou reunir o conselho, a gente tem um dinheiro para construir uma obra aqui. E aí o senhor paga parcelado. Eu falei: bispo, nós vamos pagar, só manda o dinheiro, deixa eu resolver uma coisa de cada vez, que eu não consigo fazer um monte de coisa, minha mente é só uma caixinha. E aí o conselho autorizou, e eu peguei, fui lá correndo no homem. Falei assim: olha, está aqui o dinheiro, as moedas, as notas de 2, as de 5, o senhor pode ficar o tempo que o senhor quiser contando, e não dá conta que vamos mandar 25 mil para o senhor. Ele olhou assim: o senhor conseguiu? Consegui, mas não vou vender o lote mais. Eu falei: como que é? Não vou, porque ofereceram 100 mil, o lote está barato. Ele falou: mas o senhor fez um compromisso comigo, mas eu não vou vender mais. E eu saí dali preocupado. Eu falei: Deus, o senhor me falou que ia dar aquele lote, o que está acontecendo? Não é possível que eu vou ficar envergonhado, a obra ficará envergonhada. E aí, sabe uma das coisas que a igreja viva muitas vezes desperdiça? É viver sem usar aquilo que Deus já nos entregou. É unção, autoridade. É você dizer: Senhor, eu tomo posse. Porque se você sabe que é herdeiro, não vive pedindo favores. Porque há uma herança sobre nossas vidas. E Deus falou assim: você vai chamar fulano, 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 fulano. E desses fulano tinha uma irmã de Pernambuco, Recife, cheia de autoridade. Essa irmã, eu vou falar para o senhor, e ela trabalhava ainda no fórum. E eu falei assim: ó, Mamites, Deus mandou te chamar, eu não sei o que ele vai fazer com a senhora lá, mas é para a senhora ir. Pois eu vou. E só pode escrever que o lote já é da igreja. Cheguei e fiquei quietinho no meu cantinho. Falei: o que eu tinha que fazer, fiz isso, deixa ela. De repente essa irmã pega na mão do empresário e falou assim: olha, meu querido, Deus chamou a Moisés para libertar o povo. Agora Deus me chamou aqui agora para você libertar o lote que não é seu. Ele é dono do ouro e da prata. Hoje você está vivo, amanhã você pode morrer. E Deus manda te falar. Eu vou dizer uma coisa para o senhor: o senhor pode ter esse supermercado, amanhã vai ter outra pessoa aqui tomando conta, o senhor não vai estar vivo. Então eu vou lhe dizer algo: devolva o lote que não é seu mais. Eu encolhi. Falei: meu Deus, este homem mudou a cor e fisionomia. Mas de repente, sabe o que acontece? Ele começou a gaguejar: não vou vender mais. Ela disse: Deus está lhe dando a segunda chance. Você devolve o lote, não é seu mais. Está declarado no mundo espiritual. Ele é dono do ouro e da vida. E amanhã você não pode estar aqui mais. Não teve jeito. A pressão, quando é a vida e morte, a pessoa quer viver. E ele disse: rapaz, eu vou dar esse lote para esses crentes aqui, porque eu não vou arriscar. E ele falou: só eu entrego, mas tem que dar mais 5 mil. Eu falei: rapaz, eu custei arrumar 25 agora, onde eu vou arrumar mais 5? Essa irmã levantou e falou assim: pois então, eu já tenho, pastor, um bom tempo que eu vim orando para Deus abençoar um dinheiro que estava precisando, sabe, um recurso. E veio esse dinheiro, semana passada eu achei que era para me comprar um carro. Mas agora eu sei para que é. Vou pegar o talão de cheque e vou preencher aqui. Toma, devolve o dinheiro, dá o lote, morre o assunto. Compramos o lote. E ficamos felizes. E aí em 2019, Deus me dá uma outra revelação e fala assim: olha, no dia 4 de março você vai começar a obra, e no dia 26 de outubro você vai terminar ela. Você vai construir uma igreja como uma arca. E foi mostrando os detalhes, e eu tomando banho para ir para o culto de ceia. Eu falei: se Deus me dá umas revelações meio doidas, e agora como que eu passo isso para a igreja? 7 meses para construir uma igreja, sendo que nós não temos, eu não sei nem como é construir uma igreja, do tamanho que é.
mais de 340 metros quadrados de construção. Como eu vou construir isso? Uma igreja quase desse tamanho, em 7 meses, sem condições financeiras. Mas sabe o que uma igreja viva nos ensina? Que quando você está diante do Senhor, quando você deixa o Espírito Santo morar dentro de você, você passa a ser transformado e acreditar que Deus pode fazer os milagres, e Ele faz da forma que Ele quer. E assim Ele pode nos transformar, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas são os principados que tentam o tempo todo nos desmotivar, nos entristecer. Por isso que a igreja do Senhor viva, ela não é reativa, ela é proativa. É proativa. Onde Jesus chega, o inferno tem que sair. Aonde Jesus chega, a morte tem que sair. Aonde Jesus chega, a depressão tem que sair. Aonde Jesus chega, a tristeza tem que sair, a escassez tem que sair. Aonde Jesus chega, a nossa mentalidade muda. Porque você começa a acreditar no poder que há do Espírito Santo e da unção que vem de Deus. É daquela capacidade sua, faz a possibilidade da capacidade de Deus se manifestar. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. E Deus tem nos chamado nos dias de hoje para ser ousados. Porque a igreja do Senhor, ela traz ousadia. Ela traz ousadia. E sabe, no dia 4 de março, começamos a igreja. A tesoureira de novo, pastor, o dinheiro que tem dá para comprar alguns ferros, mas não dá para fazer mais. Deus proverá. Vamos marchar e vamos agir. Deus proverá um dia de cada vez. Por que andais ansiosos com amanhã? Eu me formei em psicanálise, eu comecei a entender que a ansiedade, ela atrapalha o processo de Deus. Que muitas vezes nós deixamos as nossas emoções falar mais alto daquilo que Deus tem para nós. E viver um dia de cada vez é você desfrutar daquilo que Deus te dá, quando você levanta, respira, quando você vê o sol, quando você vê os milagres acontecendo, os livramentos que Ele te dá, desde quando você acorda. E resumindo toda a história, e vivemos milagres, chegou um momento quando estávamos em julho, foi em julho que eu fui para o Josué? Em julho eu estava cansado, porque aí começou, nós não tínhamos condições financeiras, então eu contratei um pedreiro, eu era ajudante e mais um outro irmão da igreja. 3 pessoas. O tijolo desse tamanho, tinha que passar o tijolo para entregar para o pedreiro. Só para fazer o aterro foi mais de 25 caminhão. Eu todo dia quebrei o pé, eu com o pé engessado, carregando assim, punha um carrinho e voltava. E chegou em julho, eu estava cansado. Eu falei, Deus, eu preciso de uma semana de folga, me dá uma semana. De repente, minha esposa vendo aquilo ali, estava tendo uma inscrição do pastor Josué Gonçalves em São Paulo, de um treinamento pastoral, e ela me inscreveu. Ele ia sortear, acho que era 100 pastores do Brasil, para ganhar toda a estadia, alimentação, hotel, tudo de graça, por 3 dias, em São Paulo. E de repente meu telefone toca, de São Paulo. Eu fui beneficiado. Deus me deu folga, Deus me deu férias no hotel que eu nunca pensava em entrar, tratado como rei, sem gastar R$1. E Deus falou assim, eu estou cuidando de você, porque você tem obedecido o meu chamado. Quando nós somos uma igreja viva, entendemos o que é ser um chamado de Deus para nossas vidas. E aí, sabe o que acontece? Dia 26 de outubro, inauguramos a igreja. Para 300 pessoas, com um banheiro, sala em cima, milagre, 3 pessoas construindo uma igreja, milagre. Estávamos ali inaugurando a igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor, a igreja viva que mora dentro de mim, ela precisa assumir quem somos nós. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim, vós sois geração eleita, sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido. O que Paulo está nos ensinando? Nós precisamos entender que temos uma identidade. Quem você é em Deus? Filho de Deus. Nós somos filhos é herdeiro, que governa espiritual. E aí, quando nós entendemos o processo de ser líder, de ter uma identidade, que somos filhos, e o próprio Jesus diz, eu sou a videira, vós sois os ramos, aquele que estiver ligado a mim,
Você já parou para pensar o quanto você é um presente de Deus? E a partir do momento que você entende isso, você passa a ter uma posição. Porque a igreja do Senhor, essa igreja aqui, ela não é um hospital. Ela existe uma ala hospitalar para cuidar. Mas a igreja do Senhor, ela é um lugar de governo, uma agência do céu, para empoderar você, para liberar destino, para poder fazer você um forte, para poder chegar na sua casa e tomar posição, dizer, a minha casa é do Senhor. Até que o inimigo tentou, mas agora para frente você não entra aqui mais, porque aqui é um filho de Deus. É você chegar no seu emprego e dizer, aqui é um filho de Deus. Aonde você estiver, você é filho de Deus. E tomar essa unção, esse poder, porque isso é um chamado, somos alistados para ser ativados e enviados para impactar aonde formos, estivermos. Impactar. Um dia, uma irmã chegou na igreja e disse assim, pastor, ora por mim, porque eu não tenho emprego, estou passando tanta luta e provação. Eu falei, irmã, a partir de hoje você não vai ser uma coitada, a partir de hoje você vai tomar a posição de filha de Deus. Para de chorar, começa a profetizar, começa a orar. O que você quer? Eu quero um salão, eu sou uma ótima função. Começa a profetizar. Começa, e eu declaro que você vai ser uma das maiores dizimistas dessa igreja. Ela olhou assim, não, eu quero só dizer, não, você vai, porque você vai assumir esse papel, Deus quer te dar algo grande. Hoje a mulher é uma das maiores dizimistas da igreja, o salão dela faz fila, mas o que é isso? É você entender que você precisa buscar o Senhor para ser ativado. Deus tem nos chamado para assumirmos posições de reivindicar a nossa casa, as nossas finanças, os nossos propósitos. Deus quer curar, Deus quer transformar, Deus quer ativar você, para você expulsar o mal, para você agir e falar, Senhor, eu estou aqui porque eu quero lhe buscar, eu quero sair daqui hoje avivado, eu quero sair hoje cheio de unção, eu quero sair hoje e tomar posse, porque uma das áreas que mais o inimigo tem atacado nos dias atuais é a mente, como diz Efésios 6, os dados inflamados que atacam a nossa mente, e a nossa mente é um campo de batalha 24 horas, 24 horas o inimigo batalhando ali para tentar tirar você do foco, tirar você da bênção, tirar da unção, mas quando você entende, aqui não, eu não aceito esse pensamento, eu não aceito essa situação, sabe por quê? Porque o inferno sempre vai querer mudar a história, você vai dizer assim, eu não sou bênção, a palavra vai dizer, nós somos bênçãos sim, eu não consigo, a palavra vai dizer, você pode todas as coisas porque Ele te fortalece. Mas estou passando por lutas, Paulo vai dizer, sei estar abatido, também sei passar por lutas, eu sei passar por aflições, mas também sei vencer. Paulo, ele sempre vai dizer que em todas as coisas Deus o fortalece em cada situação, assim somos nós. E aí você vai começar a ver que quando você ora, quando você trabalha, você colhe o fruto do seu trabalho, mas quando você ora, você colhe o fruto do trabalho de Deus. Quando você entende o que é comunhão, quando você entende o que é o Senhor, e para terminar, Deus quer hoje te dar a autoridade, para você assumir posições que muitas vezes você tem calado. Talvez na sua família, na sua vida, você tem passado muitas aflições na sua mente, mas quando você entender quem é você no Senhor, o que você pode no Senhor, sabe o que acontece? Deus vai na frente quebrando as barreiras, destruindo os grilhões. E quando nós louvamos e agradecemos a Deus, Deus abre as portas, Deus mostra caminhos, Deus mostra situações, e você vai entendendo qual é o processo do Senhor. É nos entender que somos filhos dele nessa terra. Se a igreja do Senhor começou debaixo de guerra e de luta, mas quando você vê em Atos, os discípulos que tinham medo, como Pedro, de repente estava pregando para uma multidão e as pessoas se convertendo, a sua sombra curando, essa mesma unção, ela está aqui hoje, para curar você, para transformar você, para restaurar você, para ativar você. Seja qual for sua luta, há uma solução. Jesus tem a solução. Jesus tem a solução.
Vamos ficar de pé? Eu já vou terminar. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Pode, vamos. Vai. Irmãos, quem quiser receber oração pode vir aqui. Rapidamente. Rápido. Pastor, estou precisando de oração, estou doente. Os irmãos já ouviu que Deus usa ele. Aleluia. Tá certo? Saia do seu lugar. Pode vir. Pode chegar aqui bem à frente. Oração pela sua família, pelos seus filhos. Oração. A irmã Edva, a irmã dela tomou um tombo, com quase 90 anos, já operou, já foi para Uberaba. Deus está aqui. Deus usa ele, e ele vai orar por você agora. Por favor, pode chegar. Os que ficarem aí, continue com seus olhos fechados. Feche os seus olhos. Você vai colocar a mão na onde você precisa da cura. Se for algo sentimental, você põe a mão no seu coração. Se for algo natural, você vai pôr aonde for necessário. Eu vou estar passando, orando, ungindo você. Mas esse refrão dessa música aqui, ele fala que Deus vai à frente para curar. Só que a cura só vem pela fé e pela posse. Como aquela mulher de fluxo de sangue que ousou tocar em Jesus. Eu não curo, mas Jesus pode curar e me usar para te curar. É a sua fé. Através da sua fé que você vai sair daqui hoje dizendo: Senhor, eu quero receber a cura hoje. Para minha mente, para minha angústia, para aquilo que eu tenho passado, para aquilo que eu tenho sofrido. E o Senhor vem derramar, Senhor, a tua unção sobre a minha vida, porque eu quero louvar e te agradecer. E a cura seja para a tua graça e pela tua bênção.